Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, eu sou aluno do terceiro E. Vou apresentar para vocês os aspectos ergonômicos que causam estresse no ambiente de trabalho, em especial a conservação rodoviária. O trabalho está dividido em duas etapas. Primeiro, vou dar uma noção do que é estresse e aspectos ergonômicos em geral, e em seguida passar para a área específica. Estresse, ou síndrome da adaptação geral em português, é o conjunto de reações que o organismo apresenta diante de um fator que causa incômodo ou desconforto para o indivíduo. Como uma reação em cadeia, o estresse apresenta três fases distintas. Primeira, reação de alarme, na qual o indivíduo se depara com um fator estressante, ou seja, com aquele que lhe causa incômodo. Duas reações são previsíveis, são esperadas do indivíduo. Ou ele se prepara para a luta, ou ele se prepara para a fuga. Quando ele luta contra o problema e ele vence, ele desenvolve o chamado eustresse, que é o estresse benigno, e a reação termina aqui. Quando ele foge do problema, ou ele não tem força, resistência suficiente para vencer aquele incômodo, ele desenvolve o distresse, que é o estresse patológico, que nos interessa, e passa para a segunda fase, que é a fase da resistência. Na resistência, começam a se desenvolver as doenças relacionadas ao estresse. E aqui não é mais possível vencer o estresse, o agente estressor, sozinho. Ou retira-se o agente estressor da vida do indivíduo, ou entra com intervenção médica. Intervenção médica. Jamais tomar remédio para estresse sem auxílio, sem consulta ao especialista. Por quê? Estresse é reação. Cada organismo reage de um jeito. O que para mim é muito bom, na melhor das hipóteses, pode não fazer efeito nenhum para você, ou pode ser mais um agente estressor para você, ou pode ser fatal para você. Então, jamais tomar remédio por conta própria para estresse. Não se cuidou, não retirou o agente estressor, passa para a terceira fase, esgotamento ou exaustão. Aqui não adianta mais tirar o agente estressor. A doença continua. O problema continua. E somente intervenção médica e, em alguns casos, cirurgia dá conta do problema. Quando o agente estressor é advindo do trabalho, ou seja, quando o incômodo está no trabalho e quando atrapalha a vida no trabalho, nós temos o estresse ocupacional. Se não atrapalhar a vida do trabalho, ou seja, não altera a rotina do trabalhador, mesmo que venha o incômodo do trabalho, é estresse comum. O estresse ocupacional não é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como doença ocupacional. Ele é reconhecido como reação que é ligado às doenças ocupacionais por causa e consequência. Como causa, ele usa a doença como um alerta, uma chamada de atenção, um sinal de que o indivíduo precisa mudar alguma coisa na vida dele ou não vai aguentar, o organismo vai desabar. Se o indivíduo não muda nada, insiste em continuar trabalhando doente, ele vai ser um trabalhador estressado. Então, o estresse é consequência da doença laborativa. Como identificar uma pessoa estressada? O comportamento da pessoa estressada muda completamente. Se torna uma pessoa autoritária, ranzinza, desanimada, doente, desorganizada, de mau humor, está sempre com cara de segunda-feira de ressaca, não tem a mínima paciência com nada, não confia nem em si mesmo e nem no mundo inteiro. Acha que todo mundo está contra ele. E acha
acha que não tem condições de desenvolver atividades que normalmente pratica, normalmente faria. O estressado é muito irritadiço, ele estoura facilmente por pouca coisa. Pouca coisa para quem não está estressado. Para o estressado, o mínimo pode ser muito. A mínima alteração pode ser um fator desencadeante para ele desabar. Existe uma lenda do povo árabe do deserto que retrata, dá para entender isso. O dono do camelo estava colocando carga em cima do bichinho. Colocando carga. No dia que ele resolveu colocar uma pena, o camelo desabou. E ele largou o camelo de lado, porque o camelo não servia mais. Passou o tempo, o camelo se reabilitou e se tornou melhor do que já era. É o mesmo caso do estressado. Ele já carrega o mundo inteiro nas costas dele. Ele já tem muito esforço, muita pressão, muita preocupação, muito aborrecimento com ele. Então, o mínimo que a gente fizer pode ser a ignição para que ele desmonte ou que ele estoure. Aspectos ergonômicos passíveis de causar estresse no ambiente de trabalho são os fatores, os agentes presentes no trabalho e que podem causar incômodo ou desconforto para o trabalhador. No Brasil, o assunto é regulamentado pela NR17 e ela define 5 fatores estressantes: movimentação de carga, levantamento e transporte manual de carga, organização do trabalho, fatores ambientais, equipamentos ou mobiliários. A NR17 não é exaustiva, ou seja, ela não fecha em si mesma. Ela diz que isso aqui é o mínimo que deve ser aplicado. Então, cabe a nós, prevencionistas, fazermos um estudo o mais amplo, o mais completo possível do ambiente de trabalho para prever tudo o que pode causar desconforto para o trabalhador e tentar, se não eliminar, pelo menos melhorar. 2 fatores importantes que a NR não elenca, não traz em seu corpo, são postura e limites de alcance. Com postura, nós temos 3 principais. A postura em pé, que é a mais exaustiva para o trabalhador, especialmente quando o trabalho é estático, parado. A postura deitada, que quando está na folga desse gatinho aqui, é ótima. É a ideal para descanso. Mas no trabalho pode se tornar a segunda postura mais estressante, mais cansativa. E a postura sentada, que dentre as 3 é a mais confortável e a mais produtiva, porque libera mãos e libera pernas para o trabalho. Limite de alcance, como o nome já diz, é a área, o espaço, o alcance dos nossos membros diante do objeto de trabalho. Pode se tornar um fator de estresse quando o indivíduo não alcança o seu objeto de trabalho, ou quando precisa ficar fazendo ginástica para conseguir alcançar, ou exige uma má postura. Para evitar isso, na análise do projeto do posto de trabalho, precisamos atentar para 2 alcances principais: braços e pernas. Nos braços, temos o limite horizontal, que tem como ponto de referência o ombro. Os braços não devem ultrapassar a linha do ombro, nem para cima e nem para trás. E vertical, em que os braços, tanto para cima quanto para baixo da linha do ombro, devem manter o ângulo reto de 90 graus com as mãos, não mais do que isso, porque força uma postura tanto para baixo quanto para cima do trabalhador. A junção desses 2 limites forma a chamada área ótima de trabalho, que é a área em que devemos colocar com preferência as tarefas rotineiras, as tarefas que fazemos no dia a dia, aquelas